Boa noite, vamos à quarta parte aí, quinta parte, né, do caixas altas e caixas baixas. Introdução à função uCase e LCase, essas primeiras funções. Então, seguindo os critérios aí que já foram passados, eu vou adicionar um formulário, né, botão direito aqui no projeto, né, adicionar formulário. Vou chamar ele de FRM o quê? O case, né, para ficar bonito, e LCase, que são duas funções. Aí, se eu quiser fazer bonitinho assim, dar uma de norte-americano, AND e LCase, adiciono o formulário. O que eu vou fazer? Vou trabalhar as propriedades, né, lembrando start position, coloco lá centralizado. Vou colocar aqui, ó, trabalhando com caixas altas e caixas baixas. Olha lá, lindo. O que eu vou fazer? Desabilitar o minimize button, maximize button. Vamos lá, não esquecendo dele, ficou bonitinho. Desabilitei, beleza. O que eu vou fazer? Vou colocar um texto, que vai ser um objeto, e dois buttons, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar os dois buttons inicialmente, dois botões e um text box. Lembrando que esse objeto vai ser o princípio do nosso sistema de informação, né? Vai ser um objeto de entrada e saída de dados, né? Não podemos esquecer isso. Esse cara aqui eu vou chamar de a text dele, é diferente agora. Vou chamar de caixa alta. E esse cara aqui eu vou chamar de caixa baixa. Esse cara aqui eu vou renomear um name. Vou chegar aqui e chamar ele de txt o que? Exibir. Esse cara aqui eu vou chamar de btn alta. Esse cara aqui eu vou chamar de btn baixa. Bem, gerei. Mas primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, vou executar, não vai funcionar. Por quê? Tem que chamar ele, ó. Os projetos anteriores todos foram feitos, né? E a gente tem que gerar a interação aí do usuário para abrir o quarto exemplo. Então vou fechar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou chegar, vou no ambiente de fonte, vou criar o nosso private sub inicialmente. Vou chamar ele de caixas altas. Caixas altas. Então, eu tenho que citar o objeto que vai receber. No caso, é o exibir. Como assim? Ó, presta atenção. Txt exibir esse cara aqui. Então ele entra os dados e sai os dados. Como assim? Vou executar com erro mesmo para você entender. Ó, vai ser caixas altas, caixas baixas. Não vai abrir, né? Então tem que mandar ele abrir lá, né? Vou voltar lá, deletar, dar um stop aqui, comentar aqui, ó, para não dar erro. Vou no MDI, gera interação, né? Lembrando desse evento clique, gerei. Vou falar que o FRM que caixas, que é o case ponto MDI parent, atribuição me FRM o case and LCase ponto que show. Gerei. Eu vou pegar agora, executar, ó lá, e entender o que aconteceu. Então o cara vai digitar aqui, ó, tudo minúsculo. Então quando ele fica em alta, ele vai colocar tudo minúsculo, né? Maiúsculo, e aqui minúsculo. Então vou lá gerar o private do nosso case e LCase. Então o txt exibir, né? Ponto. Sua propriedade de edição de dados, que é text, né? Cara, digitar, recebe. Recebe o que? A função. O que é a função? No caso, o case. O case transcreve para maiúsculo. Quem? Ele mesmo. Txt exibir, ponto, text, vírgula não, fecha parênteses. Pronto. E quem vai ser o cara, né? O cara que vai gerar a interação do usuário vai ser o caixa alta. Vou selecionar ele, o foco estava no texto, ó. Seleciono ele, vou gerar um evento clique,
vou chamar o que? Caixas altas. Vamos ver se funcionou. Executo. Então, vou lá. Arquivo, caixas altas e caixas baixas. Coloco S, clico nele. Olha lá, tudo maiúsculo. Ah, como assim? Vou fazer de novo. Vou digitar lá, Victor, minúsculo. Vou Victor, maiúsculo. Vou parar. Próximo passo é gerar o outro private. Entre interação e outro private. Vou gerar lá, private sub. Eu vou falar aqui, ó, caixas, né? Caixas baixas. Aí eu falo a mesma coisa. TXT o que? Vou chamar de TXT, exibir ponto. Text é igual ao que? LCase de quem? TXT exibir ponto text. Fecha parênteses. Depois eu faço o que? Gero a interação do usuário. Seleciono a caixa baixa. Vou gerar o que? O clique. Coloco. Vou chamar de caixas baixas. Pego, clico, executo. Vou chamar e caixa baixa, caixa baixa. Então vamos lá. Coloco S minúsculo, caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa. Como assim? Vou colocar lá. Pio 12. Caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa. Foi gerado. Tudo bem? Qual que é o próximo passo? Vamos lá no MDI. Agora, vou falar também, não vou desperdiçar essas aulas, né, já que estou falando de formatação, eu vou falar das formatações possíveis para o objeto texto. Existem, no caso, uma derivação mais 4, né? Vai ser a strconv, a função, o que é concatenar, vou explicar para vocês, o VB também, o objeto texto tem essa capacidade de concatenação, e o que é a função seddec, que converte para decimal. Então, eu vou pegar e vou gerar o que? A função strconf. Vou colocar lá, botão direito, adicionar Windows Form. Vou pegar aqui, vou chamar esse cara aqui de frm, o que? Função str, o que? Conv. Adicionei. Vou colocar ele centralizado, procurar minimize box, opa, falso, maximize box, falso, trabalhar o texto, aí vou chamar aqui de função, o que é strconv, né, que vai ser a nossa função, coloquei. Vou seguir a mesma linha de raciocínio do nosso cara aqui, ó, vamos lá, cadê, que vai ser caixas altas e caixas baixas, que vai ser o case e LCase. Pode ter o mesmo nome? Posso. Para ganhar tempo, eu vou copiar os objetos. É uma coisa que é possível também. Eu tive ensinando coisa errada. Copio, ó. Aí eu vou lá. Função strconv, colo. Ah, por que você fez isso? Por causa que a função strconv é muito similar à função o case e LCase. Então, o que eu vou fazer? É similar, mas com um porém. Vamos entender. Vai ter que ter um terceiro botão, por causa que ela possibilita algo a mais. Como assim? Ó, vamos lá. Caixa alta, caixa baixa. Qual que é esse algo a mais, Victor? Bem, olha lá, pegou até as características quando você copia. BTN alta, BTN baixa. Esse cara aqui eu vou nomear para você já saber o que é o assunto. Esse cara aqui eu vou chamar ele de BTN o que? P letra. Que ele é capaz de alterar a primeira letra para maiúscula e as demais para minúsculas. Então vou chamar ele de primeira letra. Ah, pô, Victor, mas primeira letra, o que isso faz? Ah, como eu falei, o raciocínio é quase o mesmo. Vamos gerar o private aqui, ó, já no caso, para maiúsculo e minúsculo, entender o que é esse primeira letra. Eu vou criar aqui o private sub, né, de novamente, né, esse é o private sub. Aí eu vou falar aqui, caixas, o que? Altas, né, e vou falar que o txt, ele vai ser ponto text, o cara de entrada e saída vai receber o que? Str, o que? Conv, str, o que? Conv de quem? Txt exibir, ponto, text, vírgula, VB uppercase.
que vai transcrever ele para maiúsculo. Vou gerar interação. Ó, seleciono o botão, gero o clique, chamo caixas altas. Aí depois faço o que? Gero outro private, sub, caixas, vou chamar de quê? Baixas. Aqui eu vou fazer, falar que o txt exibir ponto propriedade de seção de dados é igual str o quê? Str conv de quem? Txt exibir ponto a propriedade de seção de dados de VB lowercase que vai ser minúsculo. Então vou lá, gera interação, vamos ver se vai bater. Gera interação do caixa aqui, baixa, vou chamar de caixas baixas. Executo, vamos dar uma olhadinha, né? Dá um confere, lógico, vamos dar um confere, arquivo, caixas, aí strconf, né? Vamos lá, não vai abrir, por quê? Tem que gerar, né? Gerar interação lá no LDI, vamos lá, strconf, seleciono, gera interação do evento clique, falo lá que é frm, que é strconf, ponto, mdr parent, atribuição me frm, que função strconf, ponto, que show, executei, vou lá, pop, abri, vou lá, arquivo, strconf, vou colocar tudo minúsculo, caixa alta, caixa baixa. Agora faltou a diferença entre o case, né, e lcase, né? Esse aqui é do case e lcase, esse aqui é o outro. Ah, Pedro, olhando assim é a mesma coisa. É, a mesma coisa, mas porém com a diferença. A função str permite o que? A formatação da primeira letra para maiúsculas e demais para minúsculas. Então vamos lá, strconf, adiciono, vou gerar o private sub, ó, sub p underline o que? Letra. Só para a gente entender o que é p underline letra. Vai falar que txt exibir ponto text é igual a strconv de quem? De conv de txt exibir ponto text vírgula vb proper case dele mesmo. Vou gerar a última interação. Seleciono a primeira letra, gera o evento que? Clique. Aí chamo private p o que? Letra. Vamos ver o que acontece. Ó. Vamos fazer a comparação agora das funções case e str. Ó. Esse aqui foi do case e lcase, esse aqui da função str. Ó. Se eu digitar aqui, por exemplo, ó, pio12 e aqui pio12 é um nome composto. O case alta, lcase baixa. Função stack é VB uppercase, VB lowercase, ó, uppercase, lowercase, uppercase, lowercase, uppercase, lowercase. Agora a diferença, VB para uppercase, ele vai transformar somente a primeira letra para maiúscula. Então é uma função que permite trabalhar somente a primeira letra. Então essa seria diferente de usar o case lcase e a função strconf, que formata para primeira letrinha maiúsculo ou minúsculo. Próximo tipo de formatação do objeto text, função concatenar, né? Então, o que é a concatenação? O VB é burro. Vou te explicar por quê. Vamos adicionar o formulário, né? Primeiro com assunto, vamos lá. Adicionar o Windows Form, vou chamar esse cara aqui de frm, que concatenar. Vou adicionar ele. Adicionei. Então, vou chamar ele de concatenação de objetos, né? Ó, fala assim, concatenar valores. Adiciono ali uma carinha feliz, um bebê. Opa, vamos lá. Vou colocar ele centralizado, vamos lá. Center screen. Vou procurar o botão maximize box, né? Para falso, minimize box, vou jogar para falso. Vou pegar o botão, vou colocar 3 objetos textos para diferenciar bastante, né? Vamos lá.
três textos, ó. Um vai chamar primeiro valor, o outro segundo valor e o outro resultado total. Então eu vou pegar e vou adicionar o que? Três labels. Vou adicionar ele aqui, ó. Vou lá, primeiro label, segundo label, terceiro label. Tudo bem. Esse cara aqui vai receber o nome de btn o que? Concatenar. btn concatenar. Depois eu vou chamar esse cara aqui de txt primeiro valor. Esse cara aqui eu vou chamar de txt segundo valor. Esse cara aqui eu vou chamar de txt total. Esse cara aqui eu vou chamar de lbl primeiro valor. Esse cara aqui de lbl segundo valor. Lembrando que vai ser sempre trabalhado na nomenclatura de objetos. Esse aqui não um texto, né? lbl o que? Valor total. Então faltou trabalhar o que? Legenda, né? Legenda é aquilo que o usuário vê. Então vamos trabalhar a propriedade text. Propriedade text, eu vou chamar esse cara aqui de primeiro valor, dois pontinhos. Esse cara aqui eu vou chamar de segundo valor. Esse cara aqui eu vou chamar de valor total, dois pontinhos. Esse cara aqui eu vou chamar de exibir. Beleza. Então todos eles estão renomeados. Ó. Renomeei todas as classes de objetos para a gente trabalhar perfeitamente. Vou pegar, chamar a função concatenar, né? Gerar interação. Vamos lá, chamei interação. Função concatenar. Então vou chegar aqui e vou falar que frm que concatenar .mdi parent atribuição me. Vou falar aqui frm concatenar ponto que show. Adicionei. Vou pegar agora e vou trabalhar o que é a concatenação. Vou lá no concatenar, ambiente de fonte, vou gerar o primeiro private sup. Aí eu vou chamar ele aqui de concatenar. Beleza, vou executar. Só para te explicar o que vai ser o raciocínio, ó. O concatenar. Quando eu digitar um valor em um valor, o VB é burro, ele vai unir 1 e 2, vai entender o que? Que é 12. Só que eu tenho que fazer isso. Então, quem recebe? Quem recebe é o txt o que? Valor total. Recebe o que? O valor do primeiro mais o valor do segundo. Ponto. A propriedade de seção de dados. Então, eu vou chegar aqui, ó, Ctrl Space, vou listar txt total ponto text vai ser igual ao que? Txt primeiro valor ponto propriedade de seção de dados mais txt o que? Segundo valor ponto text. Opa, o que eu fiz? Nada ainda. Vou gerar interação. Vou gerar interação ali do objeto. Clique. Vou chamar o concatenar. Vou executar o sisteminha. Vamos lá. Ó, sistema. Arquivo. Concatenar. 1 e 2. VB entendeu que é 12. Se eu colocar 32, ele vai entender que é 302. Então, a gente tem que ensinar para o VB que ele não vai concatenar. É o que o assunto, o próximo assunto, que a gente vai ter que falar. A gente vai ter que falar da função que? Select. Então, a gente vai trabalhar aquele cara que é a nossa primeira calculadora, né? Vou adicionar um formulário, vou chamar ele aqui de frm calculadora, certo? E vou construir a nossa primeira calculadora arcaica. Calculadora arcaica. Vou gerar ela. Por que arcaica? Ela vai ter a mesma ideia do concatenar, mas porém vai entender os valores decimais, né? Então ela vai ter a função de adição, subtração, divisão e multiplicação. Então tem que adicionar mais 3 botões aqui no caso, né? Como assim? Vamos entender. Vamos lá. Vou pegar aqui o exibir, ó, vou alterar as propriedades de legenda.
Primeiro aqui, ó, pegar o texto dele, colocar um sinalzinho, somar, subtrair, multiplicar, asterisco e dividir. Vou alterar as propriedades de name dele. Vou chamar de btn, A de cão. Esse cara aqui eu vou chamar de btn subtracão. Esse cara eu vou chamar de btn multiplicacão. Esse cara aqui eu vou chamar de btn divisão. Gerei, renomei todos. Opa, renomeado. Agora vou abrir no MDI, nosso último assunto por enquanto da aula de hoje. Vou falar que é FRN calculadora, né, que nós usamos SEDEC, ponto. MDI o que? Ponto. MDI parent, atribuição me FRN calculadora, ponto que. Show. Tenho que trabalhar também as propriedades. Start position, centralizado, minimize button, maximize button, falso, falso. Vou pegar, vou executar, ver como é que ficou. Ó. O catena eu já tinha feito. Agora a calculadora arcaica, vou gerar ela. Arcaica é porque ela não tem nenhuma estrutura de controle, tá, gente? É uma estrutura lógica. Então por isso que eu chamo ela de arcaica, certo? Então eu vou criar o nosso primeiro private sub para entender a diferença do concatenar. Vou chamar ele de adição. Quem que recebe valor? TXT total ponto txt é igual a txt primeiro valor ponto txt mais txt o que? Segundo valor ponto txt. Opa, mas peraí, tá a mesma coisa, Vitor? Sim. Só que a diferença é que vai entrar uma formatação de prioridade. Lembra da tia Queca da matemática? Pois é, a tia pegava e colocava em evidência, né, os objetos. Então a gente coloca os objetos em evidências, não contra space, e chama a função que converte para decimal antes dele. Convertir para decimal. O que eu vou fazer? Vou gerar a interação do adição. Vou lá no evento clique, gero, vou chamar o private com o nome de que? Adição. Executo. Ó, arquivo, calculadora. Ó. Quando eu concatenava, ele entendia 1 e 1. Ele entenderia 11. Quando eu converto para SEDEC, 1 e 1. Ele entende que é 2. Ele já entendeu, eu formatei o objeto primeiro valor e segundo valor no formulário da calculadora para decimal. O que eu vou fazer nos demais? A mesma coisa. Vou gerar os demais privates, né? Eu vou gerar private sub adição, aí eu vou pôr aqui subtração. Subtração vai pegar, eu vou trocar simplesmente o sinal, né? Depois vou gerar o private sub multiplicacão, vou gerar aqui, e por último o private sub divisão. Vou gerar ele. Gerei. Agora eu vou pegar, vou gerar a interação do usuário. Clique. Gerei. Então subtração eu vou chamar o private. Subtração. Próximo cara, gera interação. Multiplicação. Vou chamar multiplicação. Próximo cara, divisão. Gera interação. Opa, foi muito rápido. Volta lá. Gera aqui, interação. Vou chamar lá. Esse é o que?
G de interação do usuário. Vou executar o sistema. Olha lá. Vou lá na calculadora, colocar 2 e 2. 2 mais 2, 4. 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Converti para decimais. Então, gente, o que eu parei para mostrar? Parei para mostrar que é possível trabalhar com o objeto text. Isso mostra a riqueza do VB, com várias características diferentes, né? Olha só, eu mudei a corzinha, eu trabalhei com caixa alta, eu trabalhei com concatenação, trabalhei com primeira letra e estou trabalhando com valores decimais. Então, qual que é o objetivo dessas aulas? É mostrar a riqueza da interação do VB. Então, um objeto, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 aplicações diferentes e não para por aí. Tem várias implicações diferentes para o objeto text. Então, a gente pode falar aí, digamos assim, por meses, talvez semanas desse objeto. Então, é isso aí que é a arte de programar, é dedicação e interação. Gostaria que vocês fizessem essas atividades, né, como incentivo aí no primeiro período desse módulo, para estar aprendendo, gostar da matéria, né, tá introduzindo aí essa parte aí, do ponto de vista mercadológico aí da programação. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, até a próxima aula.